Engraçado que a sua inteligência emocional sobrepõe sobre todas as outras. Todas as outras. Ou seja, por mais que eu me desenvolva tecnicamente, que eu tenha ferramentas para estudar, para me desenvolver, às vezes eu vou me travar porque alguma coisa no meu contexto emocional ainda não está resolvido. Eu domino! A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre mentira, sobre verdade. E eu coloquei aqui de um lado, digamos que um diabinho, vamos dizer assim, de um lado de cá um anjinho. Que todo mundo tem sempre, às vezes, soprando de um lado ou do outro, né? Às vezes tem um aqui que fala, faz isso, outro fala, não faz. Faz, não faz. A gente tem isso, né? E a gente sabe que de um lado, a gente tem a verdade que liberta e a gente tem a mentira que prende. Só que tem algo aqui que acontece que muitas vezes a gente quer fugir. Porque na maioria das vezes, a verdade dói. Então, muitas vezes, quando a gente recebe algumas verdades, a gente recebe aquilo, às vezes, de maneira dolorosa. E, em geral, a mentira afaga. E, normalmente, afaga o ego, né? Ego que a gente que constrói lá de pequeno mesmo. Algumas situações que foram acontecendo com a gente, e a gente vai nutrindo isso. E eu estou construindo com vocês aqui uma narrativa de alguns pontos aqui que são importantes, que eu quero que vocês comecem a olhar. Então, às vezes eu caio em algumas conversas minhas mesmos, vozes internas que digam para mim, não faz isso agora não, ou então, isso deixa isso para depois. E às vezes eu estou mentindo para mim mesmo de coisas que eu precisava resolver. E que vai doer fazer, mas que no longo prazo vai me gerar resultados que eu talvez não consiga nem mensurar. E por que eu estou dizendo isso? Eu coloquei um slide aqui, que é mais ou menos isso aqui. E aqui no meio, eu coloquei um errei. E quando eu coloquei o errei ali, um erro, porque todos nós somos passíveis de erro, o que diferencia muitas vezes a maneira que eu vou conduzir isso na minha vida, é se eu quero continuar me enganando sobre o erro, ou se eu assumo a verdade que me liberta e olho para esse erro dizendo, cara, eu errei, pisei na bola, e daqui para frente quero fazer diferente, preciso fazer diferente, preciso mudar. Por que eu trouxe essa narrativa para vocês? Nós temos 3 cérebros. É um conceito do cérebro trino. Alguns já podem ter ouvido falar, outros talvez ainda não. Mas a gente tem um primeiro cérebro, que é um cérebro chamado cérebro reptiliano, é um instintivo. É aquele que foi desenvolvido lá nos primórdios, que está muito ligado às nossas reações primárias, né? O nosso instinto de sobrevivência. Então, é o alimento, é quando eu sinto fome, é a minha proteção, é abrigo. Esse é o reptiliano. Só que eu tenho um outro, que é o sistema do neocórtex, que está o meu cérebro racional. E o racional, perceba, aqui está toda a minha tomada de decisão consciente, cognitiva, é onde entra a lógica, é onde quando algumas coisas eu falo para vocês aqui dentro e alguma voz fala assim, mas isso aí será que funciona mesmo? E aí começam algumas questões que são conscientes. Só que existe um outro cérebro, que é o sistema límbico. E no límbico, a gente vai falar sobre a parte emocional. São suas emoções, sentimentos, a sua inteligência emocional. E esse aqui é um que muitas vezes a gente não mexe, não trabalha, não desenvolve, não se conecta. Engraçado que a sua inteligência emocional sobrepõe sobre todas as outras. Todas as outras. Ou seja, por mais que eu me desenvolva tecnicamente, que eu tenha ferramentas para estudar, para me desenvolver, às vezes eu vou me travar porque alguma coisa no meu contexto emocional ainda não está resolvido. Tem uma linguagem emocional que a gente transmite sem perceber para as pessoas, tá? Para as outras pessoas. Lembra da narrativa, né? 7% da nossa comunicação é o conteúdo e a mensagem que eu estou passando para vocês. Então, quando você vai explicar algo para um colaborador, você vai passar alguma informação para alguém, é só 7%. Isso é um estudo desse cara aqui. Eu vou falar em inglês porque Albert Merriman. Ele que estudou isso falou assim, cara, é o seguinte, quando você tem conteúdo, só 7% da sua comunicação é efetivo. Verdadeiro. E quando essa comunicação tem um tom de voz, tem um timbre de voz que traz para o ouvido de quem está ouvindo algo que se conecta aqui dentro, eu tenho uma comunicação com 38% de efetividade. Mas, olha só, o nosso instinto humano
consegue detectar na comunicação, onde tem 55%, a intenção, a verdade, a energia e o acreditar. Ou seja, desde os primórdios, se alguém te fala alguma coisa e você desconfia que aquilo ali pode ser mentira, alguma coisa dentro de você fala, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisinha que não está fechando. Quantas vezes a gente já se deparou com isso, sem perceber, sem entender por quê? Pô, mas o cara está falando, a pessoa está falando. Mas alguma coisa de você percebeu na comunicação dele a energia, a verdade, o acreditar. Então, quando a gente está se comunicando com qualquer pessoa e a gente não tem confiança no que a gente está fazendo, a outra pessoa sente. Eu quero ensinar uma ficha técnica para o meu colaborador, mas eu não sei fazer. Mas o Mateus falou que se fizer é bom. Porque aí eu vou saber o preço de venda, vou calcular o preço e vai dar lucro. Mas eu não sei, eu não tenho conhecimento sobre aquilo, clareza sobre o que tem que ser feito. Eu não passo confiança. O meu colaborador sente. Da mesma forma que eu vou falar qualquer conteúdo com vocês aqui, e se em algum momento isso aparecer, você vai falar, cara, Mateus titubeou ali, alguma coisa na comunicação dele, na narrativa dele, pendeu para o lado da mentira ou da verdade na minha cabeça. Olha como isso é poderoso.